Esses dias eu vi um vídeo no YouTube onde um cara criticava a forma que os videogames eram feitos hoje em dia. E isso é um negócio muito comum de se ver atualmente, até porque isso é um problema mesmo. Muita gente fala tipo, nossa, isso aí é saudosismo, isso aí é efeito Mandela. Mas não, a indústria tá problemática, isso é um fato, é óbvio, tá na cara de todo mundo. Isso não é algo que começou hoje, mas é algo que tá no seu ápice, sem sombra de dúvidas. E eu particularmente acho que isso aí é um efeito comum de qualquer mídia. Quando uma mídia cresce e ela vira algo estrondosamente grande, é natural que ela passe a ser muito mais comercial e as empresas comecem a enfiar a criatividade delas no cu e só comecem a colocar todo o esforço delas em negócio que dá certo, tá ligado? E basicamente toda a parte criativa e artística dessa mídia fica pros artistas indies. Esse é um negócio que aconteceu na música, que aconteceu nos filmes e agora tá acontecendo nos videogames. Gurizada, só um adendo aqui do bunny da edição, tá? Negócio que eu percebi que eu tava falando nesse vídeo. Não é só os artistas indies que ainda mantêm a criatividade da mídia e o lado artístico dela, tá ligado? A gente tem, por exemplo, o Tyler, the Creator na parte da música, a gente tem o Scorsese, o Tarantino na parte dos filmes, e a gente tem também a Nintendo na parte dos jogos, tá ligado? Então assim, não é só os artistas indies, eu não quis dizer isso, mas a grande parcela da criatividade tá centrada ali nos artistas indies. É um negócio que eu infelizmente penso, porque é o que eu vejo, tá ligado? Se alguém discorda de mim, só fala nos comentários aí. Nesse vídeo, por exemplo, ele cita como The Last of Us 2 é um problema pra indústria, porque ele só pega tudo que já foi construído no primeiro e melhora tecnicamente, é só isso que ele faz. Tipo assim, eu não vejo muito sentido nessa crítica. Faria muito mais sentido você pegar The Last of Us Remake. Aquele jogo lá é um exemplo claro do que a gente tem de problema na indústria. Um remake desnecessário, que literalmente só é uma farm de dinheiro, porque realmente não precisava de remake aquele jogo. Mano, aquilo ali não parece nem um jogo de Play 3. Isso tá um absurdo que é os gráficos daquilo. Ai, nossa, mas quem fala que não vê diferença é imbecil, tá cego. Mano, é lógico que tem diferença, caralho. Mas, porra, é uma diferença muito mínima pra um remake. Tipo assim, você compara Resident Evil 2 Remake, mano, é uma diferença, eu acho. Ainda por cima, a Naughty Dog fez aquele port ridículo pra PC, o que só mostrou ainda mais que essa porra era literalmente só uma farm de dinheiro. Agora, uma sequência que melhora tudo que o primeiro fez, eu não sei como que isso pode ser um problema, tá ligado? Mas o que eu realmente queria citar nesse vídeo é a crítica que ele faz em relação a como as histórias são contadas em videogame. Esse tipo de crítica é algo bem comum, na verdade. Um youtuber que eu gosto muito que pensa de forma parecida é o Donel Fernandes. E essa crítica é basicamente que pra um jogo se justificar como a mídia que ele é, ele precisa ter uma história interativa, uma história contada de maneira diferente. Então, se um jogo tem 1 trilhão de cutscene, ele perdeu o seu propósito como videogame. Ele não tem a parte interativa, que é o único motivo de videogame ser uma mídia diferente das outras. E assim, existe realmente um jogo que tem umas partes de história muito chato, que poderiam só não existir, como por exemplo em Ghost of Tsushima, que eu tô jogando agora, que tem umas partes do jogo que tipo, você tem que só andar, mano. Olha que coisa da hora, mano. Só fica andando, seguindo o cara. Ô, jogo bom. De fato, o jogo que tem 1 trilhão de cutscene não é um negócio da hora, mas o negócio que eu discordo completamente é que o jogo precisa ter uma jogabilidade super cheia de mecânica e muito vasta pra se justificar como a mídia que ele é. Nesse vídeo que eu vi mesmo, o cara fala basicamente isso. Ele fala que a única coisa que faz o videogame ser diferente das outras mídias é a jogabilidade. E que um jogo que não tem uma vasta jogabilidade não é muito diferente de um filme. Pra quem entendeu, basicamente ele tá falando que Zelda, que é focado 100% na gameplay, é jogo de verdade, e The Last of Us não é jogo de verdade porque tem cutscenezinha. Ele cita mesmo o Detroit Become Human, que é basicamente andar pra frente e ver a história e às vezes fazer umas escolhas. E aí basicamente a opinião dele é que Detroit Become Human não tem nenhuma diferença de Black Mirror Bandersnatch, basicamente. Bom, eu acho que no final todas as mídias servem pra contar uma história, seja filme, anime, jogo, livro, série, teatro, música, vídeo no YouTube, tudo isso serve pra te contar uma história. Então, por que eu consumo videogame se existe filme, que também conta histórias e é uma mídia muito mais barata de se consumir, muito mais acessível em geral? É porque a forma como você conta uma história em um videogame é completamente diferente da forma que você conta uma história em qualquer outra mídia. E vice-versa. Por exemplo, eu não consigo imaginar Battle Shonen funcionando em qualquer outra mídia, além de anime. Se fosse filme, ia ser cringe. Se fosse livro, ia ser chato pra caralho. E se fosse um jogo, as lutas não iam ter o mesmo impacto. Porque em um anime, o que faz a luta ser boa é como ela é construída. Não é a ação em si, tá ligado? Em jogo, isso tudo seria resumido em mecânica e jogabilidade, o que não ia passar a mesma vibe que deveria passar o Battle Shonen. É só imaginar você trocando aquela luta por Jojo, que é super divertida por causa de como os personagens resolvem o problema em geral, e trocar tudo isso pela gameplay de Jojo Rise of Heaven, assim, tá ligado? Eu não peguei um exemplo muito bom, desculpa. Você troca gameplay por Naruto Storm, tá ligado? Ia ser muito foda ainda? Ia pra caralho, mas não ia ter um impacto, mas nem fodendo. Da mesma forma que eu não consigo imaginar um filme do Scorsese, um Goodfellas, por exemplo, sendo qualquer outra mídia, por causa de como a história é apresentada, como o fato do filme ser um live action te gera um impacto diferente de se fosse um anime, tá ligado? No vídeo ele fala, tipo, esse jogo de escolha é um filme onde a única coisa que você faz é escolher o rumo da história. Lembra que eu citei do Detroit Become Human, que ele acha que
Detroit Become Human é basicamente um Black Mirror Bandersnatch que não tem nenhuma diferença? Então, na minha opinião, não tem uma visão mais superficial do que isso. Eu vou pegar aqui de exemplo Life is Strange, que é um jogo que eu gosto muito, e também um jogo que o Daniel Fernandes mesmo critica por não se justificar como uma mídia de videogame, tá ligado? O jogo literalmente quase não tem jogabilidade nenhuma, porque ele é completamente focado na história, e mesmo assim é literalmente impossível imaginar esse jogo sendo qualquer outra mídia. Tem momentos do jogo em que você para em algum lugar pra refletir, por exemplo. A Max começa a fazer um monólogo mental de tudo que aconteceu até então, o que ela pensa sobre isso, como ela se sente sobre isso. Você acabou de passar por uma situação muito merda, você aperta Start, você começa a ler o diário da Max, que também ela escreve lá tudo que ela pensa sobre os bagulhos, conta a história pela perspectiva da mente dela, tá ligado? Tem momentos também, por exemplo, que você entra no quarto de alguém e começa a explorar os pertences dessa pessoa, e aí você vai conhecendo melhor aquela pessoa desse jeito, tá ligado? Até aquela hora que você explora a casa da Chloe, tá ligado? E você descobre vários detalhes sobre a vida dela, sobre os pais dela, e que é uma forma extremamente natural e divertida de te fazer conhecer mais da história dos personagens e do mundo em si daquela obra, tá ligado? E essa forma de te apresentar essas coisas literalmente não funcionaria nem um pouco em nenhuma outra mídia, cara. Como que tu bota um bagulho desse num filme sem ser a coisa mais estranha e chata do mundo? Imagina um filme da Max explorando a casa da Chloe, lendo coisinha, vendo fotinho por 30 minutos, tá ligado? É legal fazer isso num jogo porque é você ali explorando a casa, é conhecendo as coisas, é como se você tivesse ali, tá ligado? E nenhuma outra mídia consegue fazer isso, simplesmente não tem como, não ia funcionar. E como eu disse, isso não é um aspecto exclusivo de videogame. Tem um livro que eu gosto muito, que é Os Sussurros na Escuridão, do Lovecraft. Sim, é aquele que botou um nome racista no gato, esse mesmo. O negócio esse livro é inteiramente baseado em carta, correspondência, carta escrita, tá ligado? O que te prende nesse livro é justamente o gancho que o cara deixa nas cartas. E isso é literal impossível de se replicar em qualquer outra mídia sem ser uma bosta, sem ser uma merda. Lógico que existe as tais adaptações, mas Sussurros na Escuridão eu não consigo imaginar como uma adaptação disso possa ser tão envolvente quanto o livro, tá ligado? Hoje a gente bane da edição aqui de novo, só pra falar um bagulho muito da hora. Existe um jogo que eu joguei baseado em uma obra de Lovecraft, especificamente a primeira que ele fez, que é o Dagon. E assim, não é um livro absurdo, eu acho um livro bem mid, na verdade, mas é só pra exemplificar aqui que o jogo que fizeram sobre esse livro é simplesmente uma merda, é uma bosta, é um dos piores jogos da minha vida inteira, justamente porque é muito difícil você adaptar Lovecraft de maneira literal, assim, de você pegar o livro e transformar em alguma outra mídia, qualquer outra mídia, mano. Então esse jogo do Dagon e outros jogos do Lovecraft que eu já ouvi falar também que são uma merda também, o pessoal odeia, porque é literal, mano, esse jogo do Dagon é literalmente uma visual novel que vai aparecendo uns bagulho 3D, tipo, é uma visual novel 3D basicamente, e no final aparece o Dagon, só que o Dagon do jogo não dá nenhum medo, porque as descrições do Lovecraft são um negócio muito difícil de você passar pro visual. Tem que ficar um negócio meio escroto, assim, meio nada a ver. Então, assim, a gente tem a prova cabal aqui do que eu disse. Talvez eu faça um vídeo falando sobre como uma adaptação pode ser boa. Normalmente, o que eu acho que seria uma adaptação boa não é simplesmente pegar a obra e passar limpo, assim, pra outra mídia. Normalmente, eu gosto de adaptações que tentam pegar o mundo daquela obra e transformar em outra coisa, fazer uma outra história em outra mídia, tá ligado? Como, por exemplo, o Cyberpunk Edge Runners. Mas, enfim, isso aí é um assunto pra um outro vídeo. Assim como eu também não consigo imaginar uma adaptação que seja tão boa quanto o jogo de Life is Strange, porque a forma como esses dois escolheram contar suas histórias são intrinsecamente conectados com a mídia que eles pertencem. No final, eu acho que as pessoas acabam esquecendo que videogame literalmente é uma outra maneira de se contar uma história. Lógico que o videogame tem muito destaque pela jogabilidade, lógico que não tem preço você jogar um jogo da Nintendo que é 100% focado na jogabilidade, um Zelda que você explora o mundo, pá. Eu também não sou do extremo que vai falar, não, porque se um jogo não tem história, ele é uma merda, tá ligado? Eu sou apaixonado pelos jogos da Nintendo, eu sou literalmente apaixonado, cara, eu adoro, eu amo, mas eu nunca vou desmerecer um Life is Strange ou um Detroit Become Human, porque pra mim, eles sim se justificam como uma mídia interativa que eles fazem parte. Inclusive, isso é algo interessante de eu citar aqui. Se você aí consome algum tipo de mídia e você se recusa a consumir um outro tipo de mídia porque você tem um preconceito ou não teve vontade mesmo, minha recomendação é, cara, dá uma chance. Às vezes tu olha pra anime e pensa, nossa, que bagulho paia, estranho. Mas confia em mim, mano. Tem muita coisa estranha? Tem. Mas tu vai ver umas coisas ali que vai te agradar e que tu não vai ver mais em nenhuma outra mídia. Nenhuma. Literalmente nenhuma. Eu falo a mesma coisa de livros, tá ligado? Eu recomendo muito que vocês peguem um livro pra ler. Tem gente que ama Sherlock Holmes e nunca leu os livros, por exemplo, sendo que os livros de Sherlock Holmes são literalmente a melhor mídia de Sherlock Holmes, justamente porque é um negócio muito difícil de adaptar Sherlock Holmes, tá ligado? Vocês vão entender se vocês pegarem o livro pra ler. Então, pelo amor de Deus, se tu ama Sherlock Holmes, lê a porra dos livros, mano. Tu definitivamente não vai se arrepender. Tem gente que só vê anime e se recusa a ler mangá, por exemplo, porque acha que mangá é muito chato. Eu acho que se prender uma mídia é muito idiotice. Eu acho que todas as mídias têm coisas muito boas a oferecer. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aí. Vai demorar 1 milhão de anos pra editar.
aliens comeram a minha xoxota premiada. Sim.